Olá, tudo bem? Meu nome é Renata, eu sou nutricionista aqui do Hospital de Amor de Barretos e hoje a gente está aqui com um convidado super especial, Sérgio Ribeiro, é o chefe de cozinha aqui do Urcad, que vai ajudar a gente hoje. O prazer é todo meu estar aqui com vocês, a Renata vai explicar um pouquinho para vocês como a gente monta essas marmitas e vai ser fantástico esse programa de hoje. Então vamos lá, vamos. Então eu vou conversando aqui com o Serginho, explicando enquanto eu monto uma marmitinha e no final a gente monta um prato, tá? A ideia inicial é mostrar para vocês, ensinar como que a gente pode montar um prato, né, uma marmita saudável. Às vezes para levar para o trabalho, né? Eu vou montar aqui um exemplo de uma marmita que não tenha nada quente, porque às vezes no trabalho a gente não tem onde esquentar, né? Então fica mais prático, a gente pode ter essa versatilidade de montar uma marmita que não precisa esquentar também, né? Então, eu separei aqui, a gente separou alguns alimentos por grupo. O que é importante? A gente sempre ter variedade e tentar pelo menos um alimento de cada grupo, para a gente conseguir atingir todas as vitaminas e os minerais que a gente precisa que estão nesses alimentos, nessa variedade. E é importante sempre variar, né? E é muito importante, Renata, ter bastante variação para não enjoar o dia a dia, né? Exatamente, isso é super importante, que senão fica uma dieta monótona, chata e a pessoa cansa, né? E tirando que tem que ser bem colorido, até porque a gente come com os olhos, para ter bastante visual. Exatamente, então vamos começar com o grupo dos legumes, tá? Eles estão cozidos aqui, só tem alguns exemplos, mas pode ter uma infinidade, né, de outros exemplos. A gente trouxe aqui a cenoura e a beterraba. Renata, e eles estão cozidos, eles poderiam estar crus também. Poderiam, com certeza, tá? Bem higienizados, né? Outros, exatamente, importantíssima higienização. A gente até tem que lembrar de falar também sobre isso. Eu só vou, enquanto a gente conversa, já montar aqui. Então eu vou colocar o grupo dos legumes na marmita, tá? Pode ser de 1 a 2 grupos, não tem problema. E a gente pode também a gente tem brócolis, a gente tem couve-flor, a gente tem uma infinidade de legumes, pessoal. Até pra quê? Pra não ficar enjoativo no dia a dia. Exatamente. E a forma de preparo também, né? Um dia faz cozido, outro dia faz cru, né? Então aqui eu já coloquei 2 tipos de legumes na marmita. Vamos colocar folha, que é outro grupo, que são o grupo das verduras, que é a maior fonte de fibras, de vitaminas, de minerais que a gente tem. Renata, agora eu vou te interromper um pouquinho para você falar pro pessoal como que a gente vai higienizar esses legumes. Ótimo, isso é importantíssimo, gente. Como higienizar frutas, verduras, legumes. Então sempre que a gente chegar da rua, né, não só agora nessa época que tá todo mundo bastante preocupado, mas em qualquer época a gente precisa higienizar as frutas, os legumes. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai passar em água corrente, tá? A gente vai pegar uma bacia, colocar 1 litro de água com 1 colher de sopa de água sanitária e vai deixar eles imersos por 15 minutos. Depois de 15 minutos, a gente vai lavar de novo em água corrente para tirar o excesso e vai deixar secar bem, né? Que é importantíssimo. É muito importante, gente. Por quê? Porque se a salada for para a geladeira molhada, ela mela. Então é bom a gente passar um papelzinho toalha para poder estar guardando ela higienizada. Exato. Caso você tenha aqueles secadores que vende nas lojas, pode ser com ele que é melhor ainda, mas se não tiver, o papelzinho toalha serve também. Exatamente. Então aqui, ó, a maior parte da nossa marmita e do nosso prato vai ser de salada. Verduras e legumes. O tomate pode entrar aqui no meio, né? Junto, não tem problema nenhum. Agora a gente vai falar das proteínas. Tem outras infinidades, né, de opções, mas aqui a gente tem o frango e o ovo para compor a marmita. E importante não misturar, pessoal, o gelado com o quente, tá? Isso. Exatamente, que aí fica fácil, fica murcha, né? Fica murcho, dá uma consistência estranha na hora de você comer. Exatamente, então aqui lembrando que só vai ter ingredientes frios para não também acontecer esse problema, tá? Então aqui eu coloquei o ovo, mas pode ser qualquer outra proteína. E pessoas que não comem proteína nenhum tipo, não tem problema, porque nos grãos é a maior fonte de proteína vegetal que a gente tem. Renata, é interessante também, hoje a gente tá trabalhando com o filé de frango desfiado, mas a gente pode estar com o filé bovino, com o suíno, com o peixe e com o frango, né? Uhum. Quem tem um sabor mais aguçado para determinado tipo de carne, a gente tem 7 dias na semana, são 4 tipos de carnes, de proteínas, a gente pode usar uma a cada dia. Se você tiver a preferência de alguma, você pode repetir ela na semana. Exatamente, mudar a forma de preparo, né, dessa proteína. Sim. O importante é sempre variar e de preferência carnes magras, carnes brancas na maioria dos dias. Renata, é importante, né, que a carne suína ela tem que ser preparada com cozimento mais forte, né? Exatamente, bem lembrado sobre isso também. Aqui, vamos para o grupo dos carboidratos, que é o vilão, né, das dietas. Ninguém quer pôr carboidrato na marmita, no prato, mas eles são importantíssimos, tá? Eles são macronutrientes
nutrientes essenciais. Como a Renata tá brincando, a gente já tinha falado um feijão gordo, um arroz carreteiro, ela quis me matar. Então aqui eu vou usar a mandioquinha, mas tem outros tipos. Aqui a gente tem arroz integral, a batata. Então todos esses são tipos de carboidrato. Então o importante é sempre escolher um de cada, né? Sim. Que às vezes acaba misturando um pouquinho. É importante sempre escolher um. Pode comer todos, mas sempre um por vez. Então aqui eu vou colocar a mandioquinha porque é uma marmita gelada, tá? Que a gente não vai esquentar, então a gente pode colocar a mandioquinha como fonte de carboidrato. O importante é a gente sempre prestar atenção na quantidade e na qualidade do carboidrato que a gente come. E não deixar de comer, tá? É sempre importante pensar nisso. É importante, até é fonte de energia pro dia a dia, exatamente, né? Pro trabalho, exatamente, para poder aguentar. Tem quem trabalha no pesado, né? Exatamente. Precisa de fonte de energia. Aqui a gente tem os grãos, que é outro grupo, o grupo das leguminosas. Então, feijão, ervilha, grão de bico, eles são fonte vegetal de proteína, tá? São ricos em fibras e dá saciedade na alimentação. Então, é muito importante sempre incluir nos pratos alguma fonte. Aqui eu vou colocar ervilha, justamente porque não precisa esquentar, para ser uma marmitinha gelada, tá? Pra gente levar pro trabalho, para quem não tem aonde esquentar. Ó, basicamente, tá pronto. Ó, ficou bem colorida, né? Certo. Aí a gente pode dar um toquezinho especial com um temperinho, porque às vezes eu acho que o que pega também para as pessoas comerem salada é o tempero, né? As pessoas falam que é sem graça. Não tem gosto de nada. Exatamente. Então aqui a gente preparou, já deixou até prontinho um sal de ervas, tá? Eu até deixei a colherzinha dentro para vocês verem a medidinha que vai usar. Então aqui a gente colocou 1 colher de sopa de sal, 1 colher de gergelim branco, dessa aqui pequenininha que é de café, 1 de gergelim preto, tomilho, cúrcuma e pimenta preta, uma pitadinha, só para dar essa corzinha e para acrescentar mais nutriente e mais sabor na salada. Então, quando a gente faz esse sal temperado, né, Serginho, a gente reduz o consumo de sal. Sim, sim. Porque pega o sabor mais gostoso. Às vezes a gente fica colocando sal na comida para dar gosto, né? Então a gente enche a salada de sal. E passa do limite, né? Exato, então a gente acaba consumindo mais sal do que o necessário. Então esse sal de ervas é uma excelente opção para a gente reduzir a quantidade de sal. E aromático, né? Você vai sentir ele no fundo. Exatamente, então a gente pode levar assim num potinho junto com a marmitinha no trabalho ou deixar em casa para dar esse sabor a mais na salada e variar também. E a gente pode variar os temperos, então assim, aqui tem tomilho, mas pode ser orégano, pode ser qualquer outro tipo de erva fresca desidratada, tá? E aqui a gente tem um molhinho, tanto esse como esse são as mesmas coisas. A única coisa que a gente trocou aqui foi que a gente colocou nessa embalagenzinha para ficar mais prático, que às vezes derrama, né, no meio do... Exatamente, fica mais prático pra gente carregar. Então aqui tem um dente de alho cru para saborizar o azeite, 3 colheres de sopa de azeite e 1 colher de sopa de vinagre, que isso também vai reduzir o consumo de sal. Renata, o pessoal em casa pode viajar, ele pode pôr um galinho de hortelã, um galinho, um cravo, que aí ele aromatiza da forma que ele gosta, no sabor dele. O alecrim, né? Alecrim. E aí vai dando cada vez mais sabor e a gente vai conseguir variar essa alimentação e manter a alimentação equilibrada, porque comer todos os dias a mesma coisa realmente enjoa, né? Aqui eu só deixei cortadinho também para exemplificar que é legal a gente ter uma fruta de opção de sobremesa, né? Que às vezes as pessoas gostam de comer alguma coisinha depois da refeição. Então é importante também a gente sempre levar uma frutinha, alguma coisa para comer depois da refeição. A gente escolheu essas 2 frutas aqui, o abacaxi por ser digestivo, né? Para ajudar na digestão da comida, que ele tem a bromelina, e a laranja, que é uma fonte de vitamina C, dá saciedade, e a vitamina C ajuda na absorção de ferro da refeição, tá? Então agora o Serginho vai montar um prato especial pra gente. Pessoal, aí vamos lembrar também a vida corrida do dia a dia, a gente no self-service, como que a gente chega? Geralmente a pessoa esquece os legumes e vai direto nos carboidratos. Então, vamos primeiro pegar um legumes bem gostoso. Não precisa pôr muito, pessoal, porque aí você põe um pouquinho de cada, certo? Bem variado, bem colorido, mostrando bem a sensação do prato. Exatamente. Quanto mais colorido, mais nutriente vai ter, né? Folhas à vontade, né, Renata? À vontade. Folhas à vontade. Tem gente também que prefere comer às vezes antes, né, também a salada, não tem Folhas problema. À vontade. E dá pra ficar cor. Uma coisa bem legal. Isso.
Bastante fibra. Que a gente tem mais um pouco, ó. E pode misturar também as folhas, né? Fazer um mix de folhas, não tem problema nenhum, não precisa ser um tipo só. Aí aqui a gente põe a proteína. Opa! E aí vai variando, pode fazer de várias formas. O frango pode ser desfiado, pode ser grelhado, ensopado. E a gente vai usando a criatividade para sempre variar esse prato e não enjoar. O arroz, tá? Foi igual eu falei, não precisa ter medo de comer arroz, é só pensar sempre na qualidade. Então aqui a gente tá usando o integral, pode ser o branco, tá? Não tem problema, só que preferencialmente o integral, porque ele tem maior fonte de fibra, dá mais saciedade, então ele é uma fonte de carboidrato boa, tá? É uma opção legal pra gente usar no dia a dia. Pessoal, eu gostaria de comentar até um negócio aqui, igual por exemplo assim, eu fiz uma coisa meio que errada, mas a gente vai tentar dar uma consertada. Não pôr as cores muito iguais juntos, porque senão o prato, a hora que você olha visualmente, ele fica parecendo que é um prato das mesmices. E isso aí às vezes desestimula a gente comer. Exatamente. Certo? Então a gente vai tentar mudar um pouco a cor dele, ó. Aqui, ó. Separar a proteína do carboidrato. Outra coisa importante, já que você também colocou a mandioquinha, é bom a gente falar disso. Quando a gente for querer 2 tipos de carboidrato, por exemplo, a mandioquinha e o arroz, é só a gente colocar um pouquinho menos de cada, e aí vai formar uma porção. Então, meia de um tipo, que nem a mandioquinha, meia de outro tipo, que é o arroz. Não tem problema nenhum, porque é um pouquinho de cada uma, Renata, vai dar uma. E a gente no self-service, nada impede de pôr uma fruta digestiva junto. Exatamente, eu ia falar justamente certo? isso. A gente poderia muito bem, aqui a gente tem um abacaxi inteiro, mas a gente pode estar usando partes do abacaxi. Exato. Certo? E fica uma delícia a salada com abacaxi. Aí, com frutas ácidas, eu vou né? dar apenas uma dica. Ela veio com o temperinho pronto. Então, como vocês vão fazer em casa? Vocês vêm primeiro com o sal, depois com o vinagre e por último o azeite. Por quê? O azeite aromatiza a comida. Você sente o azeite na boca em primeiro paladar. Você entendeu? Então, deixa o azeite por último. Chegou aqui, dá uma leve salpicada de azeite, certo? No final. Ótimo. E tá aqui o nosso prato. Renata, e aí, gente, o que a gente propõe para vocês? Não deixarem de comer saudável. Exato. No dia a dia, né? Principalmente. Fazer a maioria dos dias uma coisa mais saudável, Sim. E podendo variar proteína, variar os legumes, cada dia uma coisa diferente. E comer na rua, gente, é muito perigoso, né, Renata? Porque em casa você porciona o tanto certo. E na rua você sai com um amigo seu, senta, pega isso, pega aquilo outro. E quando vê, você tá com uma montanha que não serve pra nada. Exatamente. Em casa a gente sabe como foi feito, higienizado, né? E uma coisa importante, eu não sei se você também escuta bastante isso, Serginho. Às vezes os grãos preparados na rua, quando come fora, feijoada, alguma coisa assim, as pessoas ficam um pouco estufadas, né? Mas é porque eles não fazem o pré-preparo. Fritam as coisas antes, preparam as coisas antes. Em casa, gente, para não perder tanta qualidade, principalmente nos grãos mais duros, deixa de molho um pouquinho, em vez de forçar o cozimento na pressão. Exato. Entendeu? Procurar trabalhar com coisas mais frescas do que industrializadas. Com certeza. Um embutido. Trocar um embutido por uma proteína saudável. Com certeza. E uma dica bem legal, que tem essa vantagem, né, de comer em casa, é a gente tomar o cuidado com o que a gente faz, com o que a gente prepara. Então, uma dica legal para a gente conseguir reduzir essa sensação de estufamento, de gases dos grãos, que às vezes algumas pessoas têm, é porque os grãos têm componentes, têm substâncias que são antinutricionais, que eles dificultam a digestão e impedem a absorção de alguns nutrientes. Então, isso, além do cozimento ficar mais fácil, melhor, ele vai ficar mais saudável. Então, o ideal é o quê? Antes de cozinhar, lavar em água corrente, deixar de molho até o ponto que a água cubra todo ele, colocar umas gotinhas de vinagre ou de limão, que esse ácido vai ajudar a tirar esse fator antinutricional dos grãos, deixar lá por no mínimo 12 horas. Pode ficar fazendo a troca dessa água, mas no mínimo 12 horas. E aí você descarta essa água que ficou ali de molho, lava os grãos em água corrente e aí sim prepara da forma que está acostumado. Até porque, gente, na rua, igual a Renata falou, a gente não sabe como foi preparado.
né? Às vezes você come uma comida na rua e fala assim, mas eu faço em casa, fica melhor. Sim, em casa a gente põe amor, a gente põe tempo, a gente põe qualidade nos produtos. Então é diferente. Só que na rua, no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente tem que o quê? Primeira coisa, olhar o que vai comer. Exato. E procurar fazer da forma mais simples e objetiva, que é o que a gente está tentando passar para vocês. Exatamente. Dá para ser simples, dá para ser rápido, barato, né? Sim. E ter essa variedade e ter saúde, que é isso que importa, né? Então, a gente quer ver todo mundo fazendo marmitas, pratos saudáveis, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e que vocês coloquem em prática para conseguir ter uma alimentação mais saudável. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, viu, Serginho? Eu que agradeço.